Perceba sua riqueza interior. Diga conscientemente: tenho um tesouro dentro de mim. Ele é inesgotável. Sinto-o. E não vacile nessa crença, pois você se torna aquilo que vê em si mesmo. Você se deprime ao se imaginar pobre, sem qualidades, sem rumo, e se alegra ao se perceber com capacidades, energias e esperanças. Reconheça-se em progresso, em paz, feliz, e assim será. Você notará, quando você sente um tesouro dentro de si, rico já está. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, mais um dia se descortina nas nossas vidas. Sabemos que é inverno, sabemos que está chovendo, sabemos dos cuidados. Mas que possamos ter, junto com os cuidados materiais que nos são necessários, o cuidado espiritual com as nossas vidas. Que nestes sábados levantemos com o coração cheio de alegria, de gratidão, com força, com vontade de sermos bons, serenos, tolerantes, amáveis, aquecendo-nos de dentro para fora, criando uma couraça espiritual que nos proteja, que nos fortaleça, que nos torne receptíveis e acessíveis aos nossos companheiros de jornada, lembrando sempre da mensagem luminosa do Mestre Jesus, nos conduzindo pela estrada da vida. Que neste sábado possamos ter um dia de muita paz e harmonia, saúde e alegria. Que assim seja. O tema de hoje que vamos conduzir aqui no programa será uma pergunta: será que a fé pode ser aferida? É uma questão realmente delicada. Não pode ser aferida. Muitas vezes acontece de os que dizem possuí-la a negarem, e de outros que nem mesmo a confessam dela darem grandes exemplos. Nos momentos de perda de entes queridos, de sequestro e em outros do gênero, é que ela mais costuma aparecer. Mas também é demonstrada por simples palavras ou atitudes no nosso dia a dia. É sempre necessário que fale o coração para atestar a fé. É a fé algo fantástico, poderoso, mas único, específico e de cada um. Por isso, exercite a fé. O seu coração ligado a Deus realiza muito mais do que você pode imaginar. Dá-lhe alegrias, esperanças e firmeza de sentimentos. A fé sustenta você. Use a sua condição de filho ou filha e fale com Deus, o Pai, a Mãe. Tome ânimo, abra a alma, entregue-se, conte o que se passa com você. Acredite estar no caminho certo. Desamarre-se. Quando você se entrega a Deus, nada mais tem poder sobre você. Pensemos nisso. Hoje esse trabalho da fé realmente é forte.
O que o Junci, meu irmão, se encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, amigos. Voltamos ao capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Esse capítulo é muito esclarecedor e ele confirma a reflexão que tu apresentas, Antônio. A fé não pode ser medida. A fé é uma questão de atitude, e a atitude cada um tem a sua. Cada um tem a sua intensidade, cada um tem a sua crença, cada um tem o seu conhecimento, cada um acredita ou desacredita naquilo que lhe parece o melhor para o momento que vive. Então, esse capítulo nos ensina que a fé, quando ela é robusta, ela confere perseverança, energia e recursos necessários para as vitórias sobre os obstáculos que nós temos que enfrentar. Quando a fé é vacilante, quando a fé é incerta, quando a fé é hesitante, ela nos enfraquece, ela nos tira o meio de possibilitar as vitórias. Então, embora ela não podendo ser medida, é a atitude que nos dá a ideia de quem tem fé, ou quem tem mais, ou quem tem menos. Porque depois de nós conferirmos a ideia de que alguém possui fé, ainda poderemos aferir outras qualidades que ela apresenta. Ela precisa ser sincera, verdadeira, porque esta fé é uma fé calma, que confere paciência. Ela não pode se confundir com presunção, porque ela tem que ser humilde. E a aplicação dela dentro desses conceitos nos dá o poder de acionar o divino que temos dentro de nós. Na Epístola dos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Por exemplo, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel. Viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Por isso que nós temos convicção de que a fé não deve ser prescrita, não se prescreve a fé. As pessoas, elas terão fé ou deixarão de ter fé segundo as suas convicções. É o que o Paulo está nos dizendo. Então, cada religião pretende, com a sua verdade, com seus ensinamentos, nos conduzir para uma atitude de fé. Muito daquilo que nós aprendemos até hoje nos conduziram a uma fé cega. Uma fé onde nós não tínhamos muita necessidade de entender o fenômeno da nossa vida e das leis que nos regem, da nossa relação com o nosso Pai, nosso Criador, da nossa origem e do poder que a fé produz sobre nós. Mas na medida em que nós tivemos a oportunidade de conviver com o Consolador prometido, como Jesus nos ensinou, que é a doutrina espírita, nós pudemos ingressar naquela instância que nós chamamos da fé raciocinada. Isso nos empoderou de conhecimentos necessários para transformar a fé
cega que nós possuímos em uma fé lógica, uma fé racional, uma fé que nós podemos enfrentar dia após dia todas as verdades que se apresentam com capacidade de compreender a vida como ela é segundo as leis de Deus. Esta semana ainda eu conversava com uma pessoa amiga e ela me dizia naquele momento que estava desesperada, que tinha fé, que orava, rezava e não adiantava nada, mas que ela tinha fé, mas que ela estava desesperada. Quer dizer, será que o desespero a pessoa é aquele caso, né? Eu tenho fé, mas eu estou indo na estrada e uma pedra se me aparece à frente, né? Quer dizer, eu não vi a pedra e tropecei. Tirei um pedaço do meu dedo do pé. E aí eu maldigo, eu digo um monte de coisas para aquela pedra. Será que naquele momento a minha fé não se foi água abaixo? Será que essa pessoa que me falava que tinha fé, mas estava desesperada, esta fé não era uma fé inquebrantável, era uma fé que não era uma fé de real? Essa é uma coisa para nós pensarmos. Se nós temos fé em Deus, que Deus é todo poderoso, que Deus é bondoso, que Deus é justo e tem todas as qualidades que um ser pode ter, todas elas no grau supremo, será que essa fé eu não consigo mantê-la? Por exemplo, a perda de um ente querido, um sequestro, como falava aqui a própria leitura, e eu perco a fé naquele momento, eu me desespero. O desespero não condiz com a fé. Por isso que a fé raciocinada se torna uma ferramenta poderosa na mão daqueles que a possuem. Porque para que nós possamos utilizar dessa grandeza, dessa perfeição que Deus nos oferece, nós temos que ter capacidade de acessar isso. E esse acesso é energético, esse acesso é inspirativo. Então, para que nós possamos fazer uso da nossa divindade, nós temos que usar as energias que Deus coloca à disposição para que isso seja possível. O sentimento e as emoções negativas, elas são energias de pouca intensidade, são energias rasteiras, são ondas curtas, são ondas longas, como nós chamamos. A fé, para atingir os objetivos que nós pretendemos, ela tem que ser uma fé vertical, ela tem que ser para cima. E para que isso aconteça, nós temos que vibrar nas mesmas condições que Deus nos oferece as suas leis. O desespero, o medo, a raiva, o sentimento de injustiça diminui o poder energético da nossa oração e ela não tem alcance. Então, há 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já definiu a oração como uma oração quântica, quando ele disse que se nós unirmos na nossa oração o pensamento, o sentimento e a emoção numa mesma linha de equilíbrio, o nosso pedido já está atendido, porque quanticamente nós nos unimos às forças do universo que Deus coloca à nossa disposição. Quando nós fizemos uma oração em desespero, quando nós fizemos uma oração enraivecidos ou entristecidos, encolerizados ou com sentimento de injustiça, a nossa emoção não está em equilíbrio. Então nós quebramos o tripé da oração. Nossa oração ela não vai ter alcance. Só a misericórdia divina vai conseguir nos atingir através de terceiros. A nossa ação é insuficiente. Mas para isso a gente precisa estudar, treinar. Muito treinamento. Ele falava agora no verticalismo da oração. E eu lembrava exatamente desse assunto. Normalmente nós oramos, ou até nem digo oramos, rezamos rasteiramente. Isto é, só nas coisas materiais. Não nos elevamos realmente às coisas atemporais.
As orações que são ditas de uma forma assim, que são aquelas orações decoradas que nós aprendemos de todos os tempos e não dizemos do coração, o valor delas é mínimo. É mínimo. Elas são, como eu falava agora, rezas. Eu não vou falar orações nessa hora. Rezas rasteiras, rezas temporais. E eu peço só para o meu próprio uso, né? Para o meu uso assim, me tira essa coisa ruim. Por exemplo, esse é um exemplo. Me tira essa coisa ruim que está aqui. Mas o que será que é coisa ruim que está ali naquela hora? Eu não peço, por exemplo, dai-me forças para suportar esta coisa que não está legal comigo. Se a oração ficar no verbo, ela terá o alcance do verbo. Então ela poderá ser atendida por aqueles que ouvirem o meu verbo. Faço uma oração, um pedido, uma súplica, e aqueles que estão próximo de mim, ao me ouvirem, vão me atender. Mas se a oração estiver no coração, ela tem poder vibratório. Ela deixa de ser horizontal e passa a ser vertical. Eu atinjo o infinito com o meu pedido, com a minha súplica. Essa é a diferença. A oração verbalizada tão somente é uma oração mecânica. É uma oração treinada. Ela não tem fundo vibratório. Por isso que Jesus nos ensinava que as coisas que vêm do coração é que modificam o homem, para melhor ou para pior. Está tudo aí. É ouvir, vou repetir aqui, a voz do silêncio. Porque a voz do silêncio é Deus que fala conosco. Ouvindo a voz do silêncio, eu estou ouvindo a voz do meu coração, que vai bater compassadamente, 60, 70, nessa base aí. E aí sim, ele ouve aquilo que ele deve ouvir. Ele ouve que Deus é justo, justíssimo nos seus atos e não falha nos seus atos. E vejam bem, queridos amigos e ouvintes, nós não estamos falando de uma ferramenta alternativa da nossa vida. Nós estamos falando de uma ferramenta essencial para a nossa vida. Porque todos nós nascemos com a ideia de, embora todas as dificuldades que saberíamos que enfrentaríamos numa vida de expiação e provas, de sermos felizes. E para sermos felizes nós temos que viver segundo os preceitos das leis de Deus. Então a fé é uma ferramenta essencial. Os Espíritos nos ensinam que a fé é a mãe de todas as virtudes. Então ela deve ser exercitada, ela deve ser sentida. Nós temos que procurar saber a quantidade energética que a nossa fé está produzindo de efeito nas nossas vidas. Na atração das pessoas que se aproximam de nós, das coisas que a gente quer objetivar, daquilo que a gente quer alcançar. Tudo tem a ver com o preceito de fé, de eu acreditar que, sendo filho de Deus, eu posso. E aí eu estarei fazendo com que a fé seja realmente uma ferramenta essencial na minha vida. A fé, na verdade, pelo que nós estamos vendo, é tudo. Ela tem o poder de transformar. A crença de que Deus está no comando sempre, inclusive nos momentos mais terríveis, Ele está no comando. E um dia, faz muito tempo, eu falava aqui de uma pessoa que veio falar comigo. Ela era estudante, agora ela não frequenta mais as casas que eu saiba, mas ela sempre é uma pessoa de muita fé. Ela tinha muita fé no Evangelho, na leitura de Jesus. E ela vai viajar com seu esposo e com seu filho. Vão para a praia. E naquela viagem que ela fazia, ela foi lá me contar a história depois. Naquele momento ela deu uma impressão, ele estava andando a uns 90 km/h, o seu esposo, ela dirigindo do lado. Naquele momento ela disse assim, ela deu vontade de pegar o Evangelho para fazer uma leitura, deu um mal-estar. Ela pega o Evangelho e faz uma leitura. Ao mesmo tempo que ela começa a ler, ela diz, diminui a velocidade. Quando ela diz diminui a velocidade, ele coloca o pé no freio e diminuiu. Naquele momento que ela diminuiu, um carro passa na frente deles e cai
eles caem num barranco abaixo. Eles não bateu neles, porque naquele momento que ele diminuiu, ele botou o pé no freio, o carro simplesmente atravessou na frente deles. Eles caíram também juntamente num valetão, né, num decidão. Os 2 carros caíram, eles não tiveram um arranhão. Veja a fé que ela tinha no Evangelho, a fé que ela tem, aliás, em Jesus. Ela me contou, diz assim: nunca mais eu deixo de ler o Evangelho, nunca mais eu vou viajar sem o Evangelho aberto do meu lado. É tão complexo isso, que o entendimento correto sobre os desígnios da fé, por exemplo, nos tira daquela tradicional cultura da sorte e do azar. Nós não temos sorte nem azar. Esta criatura, esta senhora, ela, com a sua fé, produziu um campo energético na sua estrutura que ela levou com ela para a viagem o seu anjo de guarda. E ela foi intuída pelo anjo de guarda a abrir o Evangelho, e as forças do universo que estão à nossa disposição, a gente acessa pela nossa fé, atuaram em favor dela e da família naquele momento. Então, para muitos, para a maioria, para as pessoas que acham que religião é uma coisa mística e complementar na nossa vida, se faz quando não tiver mais nada que fazer, isso foi uma sorte danada. Não existe sorte. Se nós admitirmos sorte e azar nas nossas vidas, nós temos que dizer que Deus não é justo, que Deus tem os privilegiados e que Deus tem aqueles que não gostam, quando na realidade todos somos iguais perante a Deus. Então, foi aquela senhora, com a sua fé, com a sua energia, que produziu aquele resultado. Ela teve o poder, e foi claro que foi ajudada, foi intuída, de salvar 2 famílias de um acidente gravíssimo. Que os 2 estavam, os carros a 90, mais ou menos, o outro carro também devia estar nessa velocidade, e o carro atravessou na frente. No momento que ela freia, quer dizer, a batida era inevitável praticamente, mas aquela freada fez com que o carro não batesse. Os 2 carros caíram na ribanceira e não houve nenhum ferido. Nas estradas, meus queridos irmãos, tem salvadores, espíritos salvadores cuidando das estradas. Nós precisamos fazer a nossa parte em cima desta fé. As estradas estão minadas de seres trabalhando para o bem, cuidando dos motoristas na sua viagem, socorrendo, dando os primeiros socorros quando acontecem os acidentes, ou nem tão acidentes assim, né, que acontece por aí afora. Estão cheias de seres para o bem, lutando para o bem nessas estradas por aí afora. O ouvinte pode estar pensando: mas quantas coisas acontecem ao contrário do exemplo que vocês estão dando. Evidentemente, a gente sabe que, lamentavelmente, no Brasil, 50 mil pessoas mais ou menos morrem no trânsito todo ano. Mas daí, entra numa estrada, não obedece o limite de velocidade, se distrai com a música do carro, com a conversa das crianças, faz uma ultrapassagem arriscada ali, faz outra lá, aumenta um pouco a velocidade porque está dando certo, e nós já estamos fora das regras humanas. Estando fora das regras humanas, naturalmente nós estamos fora das regras de Deus, porque elas são complementares. Daí já não é uma questão de azar, já é uma questão de livre-arbítrio, é de atitude. Então, o acontecimento de uma tragédia já poderia estar se desenrolando, e a gente tendo consciência disso, temos que reeducar o nosso posicionamento, a nossa atitude. É simples. Se todos nós fizéssemos isso, nós levaríamos 20 minutos a mais para chegar no local onde a gente está prevendo a nossa chegada, mas todos chegaríamos bem, Antônio. Todos chegaríamos bem. Qual é o motivo da pressa? Qual é o motivo dessa predileção pelo perigo? É o que nós precisamos estudar. É o que a gente precisa entender do nosso comportamento. Nós temos que dominar o animal que está dentro de nós. Nós temos que pacificar a nossa vida. Esses 20 minutos, essa meia hora, não vai fazer diferença nenhuma na hora de descer a bagagem. Nós vamos nos distrair descendo a bagagem e essa meia hora já passou.
mas chegaremos bem. Então, que isso sirva de exemplo para todas as vezes que nós botar o nosso carro na estrada e traçarmos um objetivo. Sempre estaremos protegidos e a nossa fé terá ressonância nos andares de cima da vida se cumprirmos as leis. Muito bem. Desamarre-se das amarras antigas, arcaicas, e que possamos todos nós nos amarrar nas coisas boas, nas coisas novas que estão sendo ditas no dia a dia e que está na nossa própria consciência, que possamos ouvir a voz de Deus. Estamos chegando ao final do programa, chegou a hora da prece, que possamos, portanto, esta prece vai dirigida à Dona Maria de Lourdes, à Dona Bromilda Knack, a Salete Ana Mantelli, e aí vai. Claudete Cadem, Claire Fetter, Fátima Ertel, Ângela Pereira, Loura Cirren, Carla Berni, Luiz Carlos Pauli, Benício Werner, Eliseu Scherer, todos os trabalhadores das nossas casas espíritas, das mais entidades que se reúnem, os homens e mulheres de boa vontade, para praticarem o bem em nome de Jesus. Nosso beijo no coração. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.